Se você investe na bolsa de valores, é quase impossível que você não conheça os fundos imobiliários, ou os FIIs, como eles são mais conhecidos. E como todos nós sabemos, uma das melhores qualidades dos fundos imobiliários são os pagamentos de dividendos que ele faz todos os meses, baseado no lucro que ele teve naquele mês. E por causa dessa consistência no pagamento de dividendo que os FIIs têm, e por cima, o fato desses dividendos serem livres de imposto de renda, que é um atrativo gigantesco para milhões de investidores, assim como eu e você. Mas de acordo com os principais meios de notícia do país, há mais ou menos uma semana atrás saiu uma notícia onde o presidente Lula disse que tem a intenção de taxar os dividendos que você, investidor, recebe todos os meses vindo dos fundos imobiliários. Mas por causa dessa notícia surgem várias perguntas. Será que vale a pena investir em fundos imobiliários depois da taxação dos dividendos? Como esse imposto sobre os dividendos vai me afetar como investidor? E claro, será que você deve continuar investindo em fundos imobiliários no futuro? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Fala meu jovem, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes da gente entrar de fato no assunto desse vídeo, eu quero te pedir para você deixar aquele like monstro aí embaixo e já se inscrever aqui no canal também. Caso você não saiba, sempre que você deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal, o YouTube entende que esse tipo de vídeo é relevante para você e sempre vai te deixar saber quando sair vídeo novo aqui no canal. Além do mais, é grátis se inscrever aqui no canal, então me dá essa força, porque eu te garanto que me ajuda muito, beleza? Desde já, muito obrigado e bora pro vídeo. Bom galera, como eu já falei aqui no começo desse vídeo, há poucos dias atrás saiu uma notícia onde o presidente Lula teria a intenção de cobrar impostos sobre os dividendos dos fundos imobiliários. De acordo com algumas fontes, a intenção dele não é cobrar impostos sobre os dividendos que você recebe no final do mês. E infelizmente, para muita gente, isso pode soar como boas notícias. E o motivo pela qual eu digo que isso não é nem de perto uma boa notícia é que quando uma pessoa lê um relatório desse dizendo que o investidor físico não será taxado sobre os dividendos que ele recebe, pode parecer que isso é uma coisa boa e essa taxação não tem nada a ver com você no final do mês. E sim, isso é verdade. De acordo com as notícias, você, assim como eu, não será taxado sobre os dividendos que vocês recebem, mas os FIIs que você investe vai sim ser taxado sobre o lucro líquido do fundo imobiliário. Como assim, Wellington? Eu não vou ser taxado, mas o fundo que eu invisto vai ser taxado? Calma, que eu vou te explicar. Imagina que você investe no fundo logístico HGLG11, que é um dos fundos imobiliários mais conhecidos aí da Bolsa de Valores, né? Agora imagina que o HGLG teve um lucro líquido de R$100 mil no final do mês. Então, por lei, esse fundo tem a obrigação de distribuir pelo menos 90% do lucro líquido daquele dinheiro. Agora imagina que o HGLG tem 90 mil cotistas. Isso significa que cada um desses cotistas teria direito a R$1 de dividendo no final do mês, certo? Não. Caso essa lei seja aprovada, o governo tem a intenção de cobrar um imposto entre 10% e 20% sobre os lucros líquidos dos FIIs. Lembra aqueles 90 mil que o fundo teria a obrigação de distribuir no final do mês? Então, caso essa lei seja aprovada, o governo iria cobrar uma taxa de 10% em cima desses 90 mil. Então, aqueles 90 mil reais que seriam o equivalente a R$1 por cota, viraram apenas 81 mil reais. Isso significa que antes você iria ganhar R$1 por cada cota do fundo HGLG, mas depois dos impostos, aqueles 90 mil viraram 81 mil. Isso significa que agora você irá receber apenas 90 centavos por cada cota que você tem daquele fundo. Então deixa eu te perguntar uma coisa, você consegue perceber a intenção do governo aqui? Eles soltaram a notícia dizendo que você, investidor físico, não será atingido por essa taxação, que apenas os grandes fundos vão sofrer com esse novo imposto. Mas você percebe que caso os fundos façam mais dinheiro, você também recebe mais dinheiro. Então, os políticos do Brasil, comandado por um presidente que só sabe taxar as coisas e criar novos impostos, tem a cara de pau de ir em um veículo de notícia e dizer: ah, os investidores não se preocupem,
porque isso não afetará vocês. E galera, eles fazem isso porque eles querem esconder de você, porque infelizmente a maioria dos investidores não tem tempo para estudar todos os dias, ou não tem tempo para acompanhar as notícias, ou talvez nem mesmo entenda como isso vai afetar ele no final do mês. Então, a gente literalmente tem um comandante que está mentindo na nossa cara, porque ele pensa que a população não é inteligente o suficiente para entender as intenções dele. E enfim, galera, isso, na minha opinião, é uma sacanagem gigantesca com o investidor, porque na minha visão, os fundos imobiliários são uma ótima porta de entrada para quem não conhece muito sobre o mundo dos investimentos. Eu mesmo falo aqui no meu canal direto que os fundos imobiliários, se não for o melhor investimento, tá ali entre os melhores com certeza, por todas essas vantagens que ele tem. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir em FIIs, eles pagam dividendos todos os meses. E ainda por cima, você não precisa pagar imposto de renda sobre esses dividendos que você recebe. Então, uma das poucas coisas que o pobre tinha direito de fazer ali um pequeno investimento e receber sua rendinha todos os meses, agora o governo acha que ele tem o direito a 10% de tudo aquilo que você investe, de tudo aquilo que seria seu, porque o presidente não tem a capacidade o suficiente de gerenciar o país e precisa taxar Deus e o mundo para pagar as suas dívidas que ele vem fazendo e não para nem um segundo de fazer dívidas para esse país. Enfim, galera, tudo isso que eu falei aqui não é apenas a minha opinião, ok? Talvez você não veja essa taxação da mesma forma que eu vejo. Eu, como investidor de vários fundos imobiliários, estou apenas esperando para ver qual vai ser o desdobramento dessas notícias. Eu não vou vender todos os meus fundos imobiliários, porque, querendo ou não, o mercado sempre vai ter notícias como essa. Se você não tiver o seu plano de investimento, se você não tiver preparado e saber qual decisão você deve tomar em situações como essas, você vai simplesmente vender tudo que você tem. E na minha opinião, essa não é a melhor escolha em situações como essas. Então o que nos resta é ficar ligado nas próximas notícias. Vamos ficar de olho para ver se essa lei passa ou não passa. E novamente, não se desespere, dê uma olhada na sua carteira, vê como estão o desempenho dos seus fundos imobiliários e depois de bastante estudo, daí sim, você pode tomar uma melhor decisão, que seja vender, que seja continuar investindo em fundos imobiliários, que seja colocar mais dinheiro em um fundo imobiliário específico, enfim. Na minha opinião, vale a pena sim continuar investindo em fundos imobiliários. Talvez não agora, mas para o futuro, com certeza. O mercado imobiliário do Brasil é simplesmente gigantesco, então eu vejo com bons olhos o futuro dos FIIs aqui no Brasil. E eu vou sim continuar investindo se as coisas continuarem a evoluir da maneira que vem acontecendo nos últimos anos. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre o que vem acontecendo com os fundos imobiliários. E já comenta aí embaixo o que você acha dessa notícia e dessa decisão do governo de taxar os fundos imobiliários. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso, beleza? E se você assistiu até aqui, eu quero te pedir para deixar aquele like monstro aí embaixo e já se inscrever aqui no canal. Sempre que eu vejo um inscrito novo, isso me motiva bastante a continuar criando conteúdo e trazendo aqui no YouTube para vocês, beleza? Então, galera, desde já eu agradeço, é nóis, tamo junto e falou! Te vejo no próximo vídeo.